Olá, bom dia. Está começando o Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um tema diferente, muito interessante e que não parece, mas tem grande importância para o nosso planeta. Nós vamos falar das abelhas, que são pequenas, passam desapercebidas, mas têm um papel gigantesco no equilíbrio da vida no nosso planeta. As abelhas estão diretamente ligadas à produção de alimentos, à biodiversidade e a saúde dos ecossistemas. Grande parte do que consumimos no dia a dia depende, de alguma forma, do trabalho silencioso desses insetos. E quando as abelhas começam a desaparecer, o impacto vai muito além do meio ambiente, chega até a nossa mesa. Para entender melhor essa importância e os riscos que estamos enfrentando, eu converso agora com o médico veterinário Mozart Vieira Júnior. Bom dia, Mozart. Um prazer estar aqui contigo, te receber. Você que é professor de veterinária Prazer da meu. Estácio, né? Isso. Muito Quanto prazer. tempo já de docência, Mozart? Desde que eu formei, eu tô nesse meio da docência. Isso tem o quê? Quantos anos já? Formei em 2017, então até hoje nunca larguei a docência. Mozart, para a gente começar, por que as abelhas são tão importantes para o nosso planeta? Quando a gente pensa na abelha, a primeira coisa que a gente pensa é que é um inseto que causa dano a nós, né? Pica por causa das enxames, mas ele tem um fator essencial no convívio humano. Quando a gente pensa nele simplesmente como inseto, ele não é muito relevante, mas quando nós pensamos no coletivo nela, nas suas colmeias e o que essas colmeias fazem, a gente muda totalmente a visão delas. Uma coisa simples que a gente acha que é uma abelha, se eu tirar uma colmeia, aqui não vai me dar diferença. Vai muita diferença. Por quê? Não só simplesmente estão ligados ao nosso alimento, né, um dos principais e mais antigos que a gente tem, que é o mel, como outros subprodutos, mas também a nossa alimentação. Hoje, 75% da nossa alimentação necessita de polinizadores, que a principal delas é as abelhas, né? Então, olha a relevância desse pequeno inseto que a gente às vezes ignora, né, e não para pensar o quão ele é impactante para nós humanos. E tem essa influência toda mesmo na produção de alimentos, é isso? Muito. Hoje, mais ou menos, assim, uma média do que a FAO fala, é cerca de 75%, ou seja, 3/4 do alimento consumido humano, dependem diretamente e indiretamente de abelhas, né? Não só isso também, mas aqui no Brasil, e nós sabemos, o Brasil é um celeiro do mundo. Então, produção de frutas, verduras, está muito ligado diretamente à polinização. Então, é um fator muito importante darmos atenção a esse animal, não só nessa questão de produtividade, né, mas também de meio ambiente. Vamos fazer um exercício. Se as abelhas desaparecessem do planeta, quais seriam as primeiras consequências? As primeiras consequências diretamente na economia. Olha só como que é interessante a gente pensar, falar, Muito mas é interessante. só no fruto, não é só nos frutos. A gente já tem pesquisas mostrando que tanto a carne quanto o leite também subiriam de preço. É aquela questão do livre mercado, né? Quanto maior a demanda, Claro. menor preço e a gente vai trocando eles. A abelha agiria imediatamente na produção de alimentos, principalmente frutos. Então, os frutos que hoje é a realidade que a gente temos no Brasil, que é uma realidade assim, que as frutas, os frutos, né, em geral, têm um custo um pouco maior para a população, que a gente sabe que a população média, a renda é baixa, então já tem uma dificuldade a esse acesso, aumentaria ainda mais esses problemas de acesso. Com isso, a gente já puxa um outro problema, que seria uma questão nutricional, porque daí com menos oferta de alimento, as pessoas se concentrariam em alimentos que seriam mais baratos. Isso causaria um problema nutricional, porque aí pararíamos de consumir uma variedade maior de alimento, isso causando déficit nutricional, principalmente nas populações que são mais, que têm uma dificuldade maior, questão financeira, né? É interessante. Agora, na prática, esse processo de polinização funciona como, Assim, Mozart? é até uma mágica que a gente brinca, né? Mas essa abelha, ela vai diretamente nas flores,
nessa flor, como elas, não sei se você já conseguiu observar, mas todo mundo pode ver que as abelhas têm micropelos. Quando ela entra na flor, esse pólen cola nesses pelos dela. E quando ela vai para outra flor, é esse mesmo pólen, que é um gameta, vai ter contato com a parte, para facilitar, numa linguagem mais fácil, com o órgão reprodutivo da outra flor, e isso vai fecundar essa outra flor. Então a gente vai causar uma variação genética. Sim. Então conseguimos misturar genéticas diferentes para tornar frutos, árvores mais resistentes. Então, a partir do momento que essa abelha conseguiu isso, ela não é só, vamos dar um exemplo simples para todo mundo pensar. Ah, mas uma flor de laranjeira vai ter influência diretamente ela vai pousar numa flor de café? Não vai. Por quê? A abelha, não sabemos ainda explicar por quê, a ciência ainda não conseguiu compreender, mas ela procura sempre a mesma flor cada vez que ela sai da sua colmeia. Então, se ela saiu voando, encontrou uma flor de café, ela só vai pousar em flores de café, até o retorno dela para a colmeia. Depois ela vai fazer uma variedade diferente. Mas isso que é interessante. Então, ela faz isso levando toda essa carga genética para aumentar a produção, né? Porque estudos, tem como fazer isso manualmente? Tem. Porém, o custo elevaria tanto a produção que, assim, é quase que impossível... Inviável, né? ...adotar esse tipo de coisa. Então, elas trabalham sempre a favor de nós. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta no segundo bloco para a gente conversar sobre também a importância delas para o meio ambiente, tá bom? Já voltamos, fiquem com a gente. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cassemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cassemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão.
Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje o médico veterinário Mozart Vieira Júnior. Ele veio para conversar com a gente sobre a importância das abelhas para o nosso planeta. Mozart, elas têm essa importância na produção dos alimentos, você disse aqui para a gente, 75% dos alimentos tem um pouco das ações das abelhas, principalmente os frutos. Qual é a importância delas para o meio ambiente? Hoje a gente sabe que as abelhas são as principais bioindicadores de saúde do ambiente. Então você só vai encontrar hoje abelhas em locais que estão equilibrados ambientalmente. O que é esse equilibrado ambientalmente? Onde ela tem acesso a alimento, onde ela tem acesso à reprodução, né, dentro da sua colmeia que está protegida, e onde ela consegue produzir. Então, se você tem um cacho de abelha que você está observando que está crescendo, continua ali, indica que aquele ambiente está adequado para ela, porque ela tem água, tem comida e proteção. Isso é o que todos os animais procuram, né? E principalmente, está livre de contaminação que a gente produz. Um exemplo, fumaça, então uma água que está contaminada. Então, se tem aquele cacho de abelha e não tem esses fatores, é ali que ela vai estar. Então, você observou isso no ambiente, você pode ter certeza que aquele ambiente está equilibrado. Então, isso é um bioindicador. A gente encontrou um local que tem abelha, então a gente sabe que aquele ambiente está adequado para a produção dela. Então, automaticamente é um ambiente saudável. Interessante. E, consequentemente, quando a gente percebe que algumas regiões nós temos quase que o desaparecimento das abelhas, a indicação justamente contrária, né? A gente pensa, quando falamos de abelha, né, a primeira que vem na cabeça é a africana, a europeia, Sim, que são aquelas amarelas e pretas, né? Mas a gente tem que pensar que dentro do nosso território a gente tem muitas abelhas, principalmente as sem ferrões. Então elas são o principal. Quantos tipos de abelha temos? Hoje o Brasil tem registrado mais de 250 espécies diferentes de abelhas Olha sem só. ferrões. Então são abelhas Sem ferrões. sem ferrões, que são os que têm o mel mais valorizado, né? Que é fácil a gente ter em casa. Então, é extremamente importante a gente observar que tem essas colmeias, principalmente das nossas nativas, né? Que são de extrema importância para algumas espécies, que é o ambiente saudável. Então, observou, a gente não tenta mexer, né? Vamos deixar ali, vamos apoiar que esse animal esteja ali, indicando um bom ambiente. E o que está acontecendo que elas estão desaparecendo em algumas regiões? Aí a gente vai entrar num âmbito que é um pouco mais discutível. Primeira coisa, claro, a gente vai falar a primeira coisa dos defensivos agrícolas, né? Mas não quando a gente fala defensivo agrícola, o agricultor ou a pessoa que está trabalhando certo. Porque se ele utilizar corretamente esses defensivos, não vai Influenciar, não né? vai ter influência, não vai prejudicar esse animal. O problema é que a maioria que a gente sabe não utiliza de forma correta. Então isso vai agir diretamente na abelha, com alguns medicamentos que agem no inseto e alguns defensivos agem diretamente na planta, em defensivos sistêmicos. Então a abelha chega para coletar o pólen, para coletar tudo que ela precisa ali na flor e ela automaticamente é intoxicada. Então ela vem à morte. Se ela vem momentaneamente, é até errado a gente utilizar a palavra, mas é uma vantagem para ela. Por quê? Se ela consegue chegar até a sua colmeia, ela contamina todas as outras. Olha só. Então a gente tem um impacto muito maior.
como que a gente consegue... Outra coisa que também que é de extrema importância a gente prestar atenção é doenças. Algumas pessoas querem ter um apiário e principalmente tem que tomar um cuidado com os parasitos. Tem muitos parasitos que influenciam grandemente na produção desse animal e da colônia. Então, alguns ácaros, fungos são de extrema importância e isso impacta diretamente na população daquela colmeia. Estão presentes em que situações? Normalmente colônias colocadas em lugares inadequados, então alguns lugares que não pegam sol, que ajudam, influenciam esse fungo. Outras localidades que têm colmeias silvestres que têm contaminação, que podem contaminar essas abelhas que estão ali, que estão sendo bem cuidadas. Então, são vários fatores de contaminação, até às vezes, até por ela estar viajando atrás do seu alimento, encontrar com a abelha de outra colônia e encostar uma na outra e vir uma contaminação. Então, são vários fatores. Em que regiões do país nós temos uma diminuição da população de abelhas? É um dado complicado, mas assim, todas. A gente já tem os últimos... mostram que a gente está perdendo muito desses animais. Claro, ligado à agricultura feita incorretamente, até uma ignorância da população, às vezes, falar, tem uma abelha aqui, eu vou matar porque ela vai me fazer mal. Então, é uma coisa que a gente faz erroneamente. Porém, em todas as regiões brasileiras mostram uma diminuição na sua população. Tanto que a gente vê os bioindicadores, às vezes tem árvores que já estão sumindo, justamente porque a espécie da abelha que faz a polinização dessa árvore está sumindo. Então, é uma cadeia de problemas que a gente encontra. E outro fator também de extrema importância para estar sumindo isso é que, às vezes, um produtor, alguém, retira, né, essa colmeia para ele criar em casa. E isso é um problema também, porque às vezes ele tira isso e a abelha fica só ali, ela não procura aumentar a sua colônia, formar outros locais para ela viver. Que é o que naturalmente ocorreria. Exato. Né? A gente vai fazer mais um intervalo e volta para o bloco final. Fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento.
Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com o Saúde Algo Mais, entrevistando hoje o Mozart Vieira Júnior, ele que é médico veterinário e veio falar para a gente a importância das abelhas em todo o ecossistema. Agora, Mozart, quando nós percebemos num determinado ecossistema uma redução da população de abelhas, que consequências em cadeia nós teremos? Exatamente isso, em cadeia vai acontecer os problemas. A gente vai colocar primeiramente 4 fatores, né, principalmente. A primeira coisa que a gente vai ver de influência grande nas árvores, toda a parte vegetal. Então, se uma árvore não produz frutos adequados ou as suas sementes, já vamos ter um problema para a reprodução dessa própria árvore. Então, a abelha não conseguiu polinizar ali, já vai ter um fruto defeituoso ou até uma semente defeituosa que ela não vai ser dissipada para a floresta e conseguir ter essa rotação de plantas, né, que é o próprio desse equilíbrio que a floresta procura. E outro fator, que falando também das árvores, captura de dióxido de carbono ou fixação de carbono ao solo. Então, se não tem uma árvore crescendo, não tem várias árvores querendo, naquela luta, né, para crescer uma mais que a outra, a gente perde de capturar carbono tanto na atmosfera para colocar no solo, quanto essa produção de alimento. Que aí a gente vai entrar numa segunda parte, que é dos animais, diretamente. Esses animais que consomem esses frutos produzidos dessa árvore, eles trabalham como as abelhas trabalhariam para essas árvores. Então, meio que espalhando a genética deles. Então, esses frutos produzidos dessa árvore, esse animal vai comer e vai dissipar pela floresta para começar a aumentar a quantidade dessa floresta. Então, diminuindo isso, a gente já diminui ali. E o fator solo. O solo também tem uma grande influência se não tem uma abelha. Por quê? A gente sabe que é uma grande quantidade de frutos e folhas que se perdem dessas árvores, né? Isso que nutre a floresta. Então, se a gente tem uma diminuição na quantidade de árvores e tudo mais, a gente vai ter um problema de nutrição do solo. E isso você vê que é uma cascata de consequência que ocorre, não tendo um animal que às vezes é ignorado. É um impacto muito grande, né? Isso impacta também a vida urbana? Com e de certeza. que forma? A gente, por estar na cidade, a gente imagina que não vai ter tanto problema, né? Porém, a gente acha que só precisa de concreto, né? Só isso. Mas a gente vai observar a primeira coisa, preço de alimentos subindo. Muito, porque vai começar a diminuir essa quantidade. Vamos começar a observar que
produtos vindos do próprio mel já vai ter um impacto maior. Então, a gente pensa que não tem tanta influência diretamente na nossa vida, só que tem. Então, por quê? Nós não produzimos nada na cidade, a maioria das pessoas, né? Não tem uma horta, não tem um pomar que ele produz. Então, você tem que pagar para você receber aquilo. Então, já vai aumentar esse custo de vida, diretamente. Fora outros fatores, que nem uma produção que a gente acabou de falar, da produção de madeira. Então, tem algumas árvores, algumas espécies que necessitam da polinização para crescer. Então, a gente vai ter uma diminuição, então vai ter um impacto profundamente financeiro. É interessante. Agora, existe algo que nós podemos fazer na cidade para garantir a preservação dessa população de abelhas? Com certeza. Só que a gente sempre pensa primeiramente que plantar flores vai ajudar, né? Não só isso, gente. A gente tem que pensar que algumas flores são produzidas são geneticamente modificadas. Então, não são flores adequadas para a abelha adentrar dentro e conseguir consumir o néctar e o pólen. Então, são flores que são mais fechadas, as abelhas não conseguem identificar às vezes. Então, as flores geneticamente modificadas, que é só para ser bonito mesmo para o humano, ela não tem uma função natural. Elas não são de tão grande impacto. O que seria muito interessante a gente fazer? Algumas ervas, que nem a erva doces, tomilhos, pequenas flores que são de influência, né, que nós podemos utilizar para temperos, que são manjericão é um exemplo muito bom. Manjericão tem um cheiro forte e atrai elas, ajuda. Às vezes até o mel produzido, ela leva esse gosto para isso. Acaba... E as flores que são pertinentes à nossa fauna, à nossa flora, né? Então, flores que são silvestres. Então, a gente pode pensar aroeiras, azaleias, essas flores que são brasileiras, a gente consegue ter um impacto bom. Interessante, cara. Eu achei que esse tema abelha é complicado, né? Mas ele tem uma amplitude muito grande, né? E um impacto muito grande no planeta. Você falou que o Brasil tem uma biodiversidade gigantesca, né? Mais de 250 tipos de abelhas, né? O que é que a gente pode fazer enquanto cidadão, enquanto poder público, para preservar essa biodiversidade? A primeira coisa que a gente tem que pensar é proteger esse animal. Não só, a gente não pensa só que nem a gente estava falando. A gente pensa em abelha, pensamos nas africanas, as europeias, e não é esse que é o principal. A gente tem que pensar na nossa fauna. Então, abelhas que estão presentes na nossa fauna. Uma jataí, um exemplo, que a gente encontra muito comumente até em tijolo, na casa nossa. Sim. A gente encontra. Então, é importante a gente proteger ali. Como que a gente vai fazer essa proteção? Vamos tentar evitar utilizar defensivos agrícolas, principalmente que impactam diretamente esses animais. Fazer casinhas é muito legal. Se você puder e tiver oportunidade, faça crie um pequeno apiário para você. Coloque uma casinha, coloque um chamariz para você aumentar a sua produção ali. Você vai ver que quem gosta principalmente de flor, vai ver que as flores vão crescer assim, e vão dar flores muito mais bonitas do que se antes não tinha. E outra, a gente tem que começar a conscientizar as pessoas do risco que é não ter esses animais na nossa sociedade. Porque a maioria não tem noção o quão impactante é a ausência deles na nossa biodiversidade e no nosso ciclo de vida, né? De vida, interessantíssimo, né? Eu também não tinha conhecimento sobre esse tema. Muito interessante te receber aqui. Eu agradeço muito, Mozart. Foi um prazer. Eu agradeço, foi um prazer enorme dividir um pouco do conhecimento e até a próxima. Muito obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia. Até o próximo Saúde e Algo Mais.